Oi, pessoal, aqui é o Ricardo Lopes e a gente está aqui no ArquiPod, que é o nosso podcast sobre arquitetura. E eu tô com umas convidadas super especiais aqui hoje. Eu tô com a Tata, que ela é terapeuta e está no momento da reforma. Então Exato. Ela vai falar um pouquinho para a gente também sobre como funciona isso na cabeça das pessoas. Tô com a Laís e com a Léa, que são do Estúdio LK. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conteúdo de arquitetura e também da neuroarquitetura, que é essa coisa da cabeça funcionando junto com esse momento complicado que todo mundo vive na hora de reformar, né? Então, queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho de vocês rapidamente. Olá, meu nome é Tatiane, trabalho com psicologia e comportamento humano. Então, a pauta de hoje é super interessante, que é sobre arquitetura e neuro, e essa integração entre o humano e a natureza, e vice-versa. Boa. Eu sou a Laís Medeiros, sou do Estúdio LK e uma amante da neuroarquitetura também. Acho que vai ser bem interessante o nosso papo aí, poder colocar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Legal. Olá, eu sou a Leia Kaufmann, do Estúdio LK também, e hoje a gente vai apresentar aqui para vocês, acho que, vários caminhos que temos percorrido em conjunto, porque afinal de contas esse grupinho aqui é bem unido. E tem história, tem história, né? É. Então a gente Boa. vai dissecar uma coisa assim, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Muito bom, gente. Olha, quando a gente fala, né, de neuroarquitetura, de biofilia, as pessoas têm todos os jeitos prontos de falar, né? Sim. Porque a neuroarquitetura atua nesse sentido, ou porque a biofilia ajuda naquilo. Mas quando eu penso nisso tudo, eu penso nos cases, né? Tipo, quando você vê isso aplicado na prática, quando a gente vê o quanto a neuroarquitetura faz realmente parte do processo todo do projeto, da reforma e tal, e a biofilia também, mas quando a gente usa isso, né? E o quanto isso impacta no nosso dia a dia. Porque eu tenho percebido que, não sei, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas tenho percebido que antes da pandemia era uma coisa, e hoje a gente está vivendo, apesar de que a pandemia já passou, já ninguém mais lembra, mas eu acho que impactou diretamente Sim. no que a gente vive hoje, Sim. né? Na mudança de estilo, de projeto, de decoração, em como a gente lida com os clientes, com os fornecedores e os clientes e fornecedores com a gente. Então, eu vou contar um caso aqui só para a gente começar, né? Eu estava falando aqui um pouco antes sobre um caso que eu tive com uma cliente que queria vender o apartamento porque o pai dela havia falecido dentro do apartamento e ela achava que não ia conseguir mais morar naquele apartamento. E aí a gente fez uma proposta para ela, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, que já me seguia, né? E aí fiz uma proposta para ela deixar a gente fazer a mudança do projeto todo e transformar aquele quarto, que era o quarto do pai, num ambiente totalmente renovado. E ela topou. E aí entra também um processo de, apesar de eu não ser da área, né? Mas de você fazer meio que uma terapia, um convencimento, e porque a pessoa está emocionalmente alterada, né? E só para finalizar isso, e aí a gente comentar um pouco, essa cliente acabou topando, a gente fez, alterou todo o projeto, abriu ambientes e transformou o quarto do pai num home office, que também era um quarto de hóspedes, e ela ficou super contente com o resultado. Então, a cabeça das pessoas influencia muito no resultado, não só na relação com as pessoas que estão no momento da reforma ali, né? Como eu falei, fornecedores e clientes e arquitetos e etc., mas também com ela mesma, de como ela vai encarar tudo aquilo, né? Então, Tata, me fala um pouquinho, você que está nesse momento da reforma. Gente, eu vou até abrir um parênteses aqui. Tata está no meio de um monte de arquiteto, ela é terapeuta de um monte de gente, mas ela não contratou um escritório de arquitetura para fazer. Então, Ela vai dar o depoimento dela por agora. isso que a gente chamou ela aqui, né? É para falar para todo mundo que não deve se fazer. Exatamente, né? É que nem tentar fazer terapia, gente, sem um terapeuta, sabe? Faça mais o ou que eu menos digo, isso. mas não faço o que eu faço, entendeu? E aí a gente fala de remedinhos e outras coisas também. Tá. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo ver o ser humano fora da natureza.
E a natureza, ela está aí para quê? Para trazer harmonia, saúde, bem-estar, conforto. Então, a arquitetura, como as meninas aqui bem entendem, é para trazer ainda mais saúde para o ser humano. Então, na nossa espécie humana, a gente se distanciou muito da natureza. Só que a gente acaba, o quê? Adoecendo, psiquicamente, emocionalmente. Então, é um retorno. Então, eu entendo que a parte neurológica aí está mais para integrar e retomar o ser humano para a natureza, para o convívio. Então, o silêncio, o barulho da natureza, o que dá para trazer saúde. Pensa num ambiente hospitalar, é totalmente oposta do ambiente de natureza, que a gente já se reequilibra naturalmente. Esse momento meu em obra, em reforma, é um caos, né? Porque eu não entendo nada, então eu tenho que ir lá escolher um rodapé. Não façam nenhuma reforma sem aconselhadores, sem mentores dessa área. Eu não indico, ainda mais porque está crescendo demais, cada vez mais as inteligências arquitetônicas, então pessoas como vocês que estudam, que pensam e estão à frente, conseguem integrar a gente à natureza, à saúde humana. Então eu tenho que escolher um rodapé. Terrível, eu não sei, tem que ser branco, da cor do piso, altura, para que eu tenho que saber disso? Eu não faço ideia. Então não façam nenhuma reforma, porque é um caos. A minha é uma reforma pequena, trocar piso, mudar a parede, essas coisas. Mas é terrível, não é brinquedo, não. Muito bom você falar isso, porque a gente percebe que tem uma percepção geral de que fazer a reforma com o profissional de arquitetura e design é muito mais caro. E você fazendo sozinha, você tem percebido essa diferença? Tipo, você economiza de um lado, mas você acha que vale a pena? Ou se realmente economiza? Porque também tem uma estatística que diz que não. E tem que você gasta mais. desgaste, eu acho, emocional, né? Sim. Físico desnecessário, né? Eu acho que isso... Um neurodesgaste. O neurodesgaste. É assim, não tem economia, igual vocês já têm um mind voltado para isso. Eu não tenho. Minha preocupação é outra. Mas, ao mesmo tempo, eu busco ter um ambiente que tenha a ver comigo. Então, poxa, eu gosto, por exemplo, de contemplar a natureza, eu gosto de tomar um café olhando para minha jabuticabeira, tomar um chá da tarde com a minha neném. Então, assim, mas o sofá é aqui, é para lá. Por exemplo, a natureza, a luz natural do dia, como que tem que ser? Tem que estar fora de casa. Eu não consigo pensar dessa forma, não estruturalmente. Eu consigo dizer qual é o meu desejo de vida. Mas não consigo ir lá e formatar e fazer... Como é que você traduz isso, né, Tati? Acho que um pouco passa muito por isso, né? Como é que a gente traduz, e no escritório a gente faz muito isso, né, Laís? Porque ali a gente justamente busca ali o seu desejo, né? Um briefing do que você deseja para aquele espaço, e dentro de um layout, de um estúdio de pesquisas, a gente consegue traduzir no real para você, para que isso seja o mais harmônico possível e conseguir, né, compatibilizar com o que você estava desejando. Eu acho que para linkar todos esses assuntos, assim, é importante a gente falar que o seguinte, não tem fórmula mágica, Sem né? dúvida. Não tem fórmula de bolo para nenhum projeto, para nada que a gente vai fazer. Igual na arquitetura. E neuroarquitetura nada mais é que a neurociência, que já é uma ciência que é muito bem embasada e, né, bem firmada, com a arquitetura que também é. Então, são duas coisas que estão se unindo. E isso acaba sendo uma coisa interdisciplinar, multidisciplinar, que daí entra também muito o papel da Tati, que é essa questão da psique humana, né? Então, a gente tem que entender que os seres humanos são únicos. Se a gente está falando de um ambiente corporativo, é uma coisa. Se a gente está falando de um residencial, é uma outra coisa. E, assim, dentro desses meios, a gente tem personas diferentes. Então, cabe a nós, arquitetos, colocarmos em ação o nosso estudo para quê? Para que essas personas possam estejam confortáveis e a gente desenvolva aquele projeto de acordo com aquilo que a gente captou delas, entendeu? Então tem muito a ver, na verdade, né? A gente precisa ter essa integração. Bom você falar sobre corporativo também, né? Porque essa coisa do wellness, né? Do bem-estar, a gente vê ainda muita gente buscando, né? Em mostras de decoração, em, sei lá, revista, internet, modelos prontos, né? E aí você segue sempre, você percebe que é cíclico essa questão tendenciosa, como foi uma época industrial, depois uma época de ripados, agora uma época mais orgânica, mais minimalista, mais japandi.
a gente percebe essa questão cíclica, mas ao mesmo tempo cabe muito aquilo do que você falou, do bem-estar, da busca do que faz bem para a alma. E eu acho bom a gente falar sobre isso, porque a gente está trazendo isso para o corporativo, a gente está trazendo isso através das formas orgânicas, através da plantinha, através do menos que é mais, e não encher a casa de coisas, né? De objetos, de móveis, de madeira, porque você também tem que pensar na sustentabilidade. Sabe uma coisa interessante, assim, que veio na minha cabeça, só para a gente fechar isso, é que, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que ter em mente que tudo isso, o design, na verdade, eu me esqueci qual é o autor que falou isso, mas ele diz que todo design é uma aposta. E é verdade, né? Todo design é uma aposta. Quando a gente faz um projeto, toda vez que a gente coloca um projeto na ativa, nós estamos apostando. E aí, qual que é o grande erro ou a falha que nós na arquitetura não temos e que muitos estudos científicos têm? Eles têm como colocar aquilo de uma forma estudada e comprovada, porque você tem um artigo, você tem todo um estudo por trás, e nós não temos. Isso também é uma forma legal que depois interdisciplinarmente a gente pode, né, trabalhar, e enfim, espero que a arquitetura evolua a esse ponto de que a gente possa realmente, de fato, fazer um projeto e testar se aquilo deu certo, né? Olha, você fez o projeto, legal, você já conseguiu logo de cara saber que deu certo para a tua cliente, mas e os outros que a gente faz? Como que a gente sabe se aquilo está dando certo ou não? A gente não sabe, porque a gente não teve esse embasamento, a gente não teve como ir atrás disso, né? E até um dos criadores da vacina de poliomielite, que é o Jonas Salk, quando ele teve esse insight da vacina, ele estava numa basílica na Itália, e ele gostou tanto da atmosfera, que quando ele voltou para os Estados Unidos, ele falou, eu quero criar uma atmosfera tão boa quanto o que eu estava lá. E ele pediu para criar e tal, e isso ganhou um prêmio da arquitetura, e quando ele ganhou, a hora que ele subiu ao palco para falar, ele falou, olha, arquitetos, eu gostaria que vocês pensassem, de fato, com cientistas, que vocês se juntassem, né? Na verdade, que o ego de vocês diminuísse e que todos nós pudéssemos juntos, de fato, criar coisas que fossem para frente. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal para a gente pensar, né? De todo mundo se ajudar, de fato, dessa interdisciplinaridade. É um pouco do que você falou, né, Laís, de não tem fórmula, né? Às vezes a gente acha que não, eu sou arquiteto, eu sou designer, ou eu sou terapeuta, e é assim que funciona, né? E não é, porque a gente tem percebido isso. Eu acho que cada vez mais está envolvendo um pouco de tudo, né? E essa coisa, por exemplo, do corporativo, que está usando a biofilia em tudo, que está usando formas orgânicas em tudo, as cores, o prazer, né? Todo mundo fazendo agora uma sala de descompressão para que a pessoa que está trabalhando se sinta melhor, né, no trabalho. Tem que ter uma válvula de escape, né? Acho que todo ser humano tem isso. E é muito legal porque, como ela estava comentando, essa coisa de juntar mesmo, né? Acho que de compatibilizar uma coisa com outra tem tudo a ver. Aliás, acho que vai sair um novo negócio aqui, né, gente? Com certeza. Imagina, com a terapeuta, arquiteto, designer, né? Acho que tem tudo para dar super certo. Então, essa junção, eu acho que, sim, utilizar essa inteligência de saber que, sim, o ser humano ele é integrado mesmo. E o retorno, né? No fundo, a gente está num retorno nesse momento, né? Você vê, a gente vai, né, em várias mostras, Itália e tal, em vários lugares que tem mostra de decoração, tá muito isso. Casa Cor agora, muito a natureza invadindo os quartos. O tema é ancestralidade, né? Falando sobre ancestralidade, esse respeito, né, do seu passado, integrando com o seu presente e o seu futuro. Ou seja, no fundo, a gente tem mais futuro do que passado. Se você utilizar, né, esse mindset, né, de mudança, de você ter esse respeito, ao mesmo tempo, sim, a natureza foi invadida e agora ela quer esse retorno. Então, é ter essa consciência de retorno da natureza para dentro de todos os espaços. Eu acho que se perdeu muito isso, né, Tata? É como você falou, né? A busca pela alma também. E o ser humano, ele sempre vai refletir a natureza. Nós somos seres da natureza. Por mais que a gente ache que a gente como você falou, né? A questão do ego. Mas Platão já dizia isso. O ser humano faz parte da natureza. Então, nós estamos usando todos os nossos potenciais para revelar a natureza, seja através da arquitetura, através de potenciais humanos, mas é a natureza. Então, quais formas eu posso trazer? Saúde mental, psicológica, bem-estar, wellness, conforto. Então, imagina uma pessoa que está acamada, né? Quais os confortos que eu posso oferecer para essa pessoa usando da arquitetura? Então, a minha cabeça sempre vai pensar de uma maneira a trazer saúde.
Então, se eu estou fazendo uma reforma, eu estou buscando qualidade de vida sempre. Sim. Sempre, todo dia. No fundo é o que todos buscam, né? Essa qualidade de vida. O resultado final do nosso trabalho, seja como arquitetos, até como terapeuta, é isso, né? Como que a pessoa se identifica com o espaço a que ela pertence como ser humano e também espaços físicos. Que é isso. Então, essa junção aqui, sem dúvida, é... E esse é o poder da ambiência, né? Na verdade, Sim. nada mais é do que a gente transformar os ambientes que nós estamos e a gente se torna muito parecido com o ambiente que nós estamos, né? E com as pessoas que nós convivemos também. E tudo aquilo faz parte desse combo aí, eu acho que vem pra gente. E eu acho que isso está em todos os setores, né? Teve algum momento que a gente falou aqui sobre hospital, né? Ambiente de hospital. Os hospitais hoje, né, os mais conhecidos, eles estão se transformando em ambientes meio que de hotelaria. Sim, tem conceito de hotelaria, exatamente. Sabe, com espaços de convivência, porque, na verdade, a doença, ela vem de alguma questão, aí você pode falar até melhor que eu, de alguma questão de insatisfação, de falta de natureza na vida. E quando você falou agora que a gente busca a natureza, se você pensar em tudo isso que a gente está falando, formas orgânicas, biofilia, a neuroarquitetura, ou seja, a gente está buscando o bem-estar. E o bem-estar o que é? Por um lado, a gente que está mais conectado com isso, a gente entende, mas por outro lado, tem muita gente que está muito desconectada muito com distante, isso. né? Sim. Né? Tá muito assim, né? O apartamento decorado, o móvel tal, a peça de design, e quando na verdade isso é importante. A nossa doença vem cada vez mais do afastamento com a natureza. Então, quanto mais eu me afasto da natureza, mais eu adoeço. E isso para cada um de diferentes maneiras. Então, se eu ficar num ambiente frio, né, que não conversa comigo, eu vou adoecer. De uma maneira, de uma forma ou de outra, eu vou adoecer. De que forma que... Então, se eu ficar numa sala o tempo todo, virado para uma tela, jogando, usando televisão, aquilo, isso é adoecedor. Então, a gente vai lidar ainda com a consequência disso tudo lá na frente. Sabe que é legal você estar falando desse negócio das telas, Tati? E eu estava num congresso, tem algumas semanas atrás, de cérebro, comportamento e emoções. E aí as palestras que eu estava assistindo eram justamente sobre o impacto das telas na nossa vida. Que assim, ainda não se tem estudos suficientes para dizer o quão ruim ou quão bom isso pode ser. Mas a maioria dos estudos conseguem dizer para nós que isso é uma coisa extremamente relevante, esse aproximamento, né, essa aproximação das telas, e o quanto isso tem dificultado, na verdade, a cognição e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, que agora são os que estão mais próximos, né? Então, é engraçado, porque, assim, se achava até um tempo atrás que isso não, era super bom, porque elas estão super mais espertas. Estimuladas, né? Um super estímulo, só que um super estímulo exagero. é ruim. É o excesso. Exatamente. Então, esse excesso de telas tem trabalhado, assim, de uma maneira contrária ao desenvolvimento, na verdade, né? Então, atrapalha o sono, atrapalha a cognição, atrapalha o desenvolvimento neuropsicomotor e uma série de outras coisas, né? E eu fico olhando pro fazer da arquitetura que vocês... vai ter que pensar na saúde humana, imagina. Sim. Aquela está dizendo, ela vai ter que parar para pensar, estudar e falar como que eu vou trazer mais saúde para essa pessoa, e assim vai. De repente criar um painel, não sei, XPTO, um pouco mais verde, um painel mais vivo. Sim. Então, menos incidência de luz, né? Porque tem toda essa questão da incidência solar também que nos atrapalha. A gente tem o ciclo circadiano que faz com que o nosso corpo se regule, né? Naturalmente. Então, tem uma série de coisas que realmente são inerentes da ciência, mas que vão servir para a arquitetura, né? E a gente precisa ter essa comunicação, né? Entre todas as áreas para que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez melhor e mais abrangente. A gente vê muito isso nos filmes, né? Nos filmes de ficção, de futuro, né? E você vê hoje que muita coisa que a gente via lá atrás, né? Desde os Jetsons até hoje, que muitas dessas coisas aconteceram e estão acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa coisa, como você falou da Casa Cor, né? Da ancestralidade, do voltar. Eu acho que a gente está voltando, porque está percebendo que não está dando muito certo. Tem que haver esse retorno, gente. Haver esse retorno para reconexão mesmo. Né? Eu acho que quem vê isso antes, quem antevê isso, né? Ainda mais no nosso mundo,
vai conseguir trazer isso para o projeto, seja corporativo, seja residencial, seja uma loja, o que for. Porque eu tenho, né, a gente tem a loja lá do Decorando Meu AP, né, e a gente procurou fazer essa mudança agora em fevereiro para trazer um pouco mais de sentimento, sensação de bem-estar, né? Mas eu conheço lojas que tem areia no piso. Sensorial total, né? Porque é total sensorial. As ambientações que a gente faz na loja, a gente fala que são sensoriais. Por quê? Porque a gente envolve o aroma, a gente envolve a textura, o visual da textura, o som, Sons, a luminosidade, tudo isso porque as pessoas hoje, na pandemia, na verdade, na pandemia foi muito ao contrário, porque as pessoas perceberam que elas iam para casa só para dormir. Né? Trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda. E aí, quando teve que ficar em casa porque não podia ir trabalhar, aí perceberam que a casa era um lixo. Sim. E aí que precisava reformar a casa. Foi aí que a gente cresceu e montou uma outra loja e tal. Por quê? Porque todo mundo queria arrumar a casa. É porque houve um despertar, Rick. Exato. Essa é a realidade. Houve um despertar dos seres humanos Sim. para o que de fato era importante na vida. O que era? É você estar no local que você se sentia bem. Não simplesmente de passagem, porque estava usando meio que isso, né? Eu tô indo meio que só para dormir na minha casa, no máximo vou almoçar ou no máximo jantar. Sim. E não, como nós fomos obrigados a estar em casa durante muitas horas, então tudo isso retornou para essa importância. Então a gente, claro, teve comportamentos assim adversos, né? A gente com certeza sentiu muito isso, mas por outro lado também esse despertar. Eu acho que esse despertar do ser humano em saber o que era importante, que de fato o fazia bem. E a pandemia trouxe isso. Que a gente já está meio que esquecendo isso de novo? Acho que não. Acho que a gente está ainda nesse processo. Então, a autopreservação, né? O passarinho no ninho, que está lá cuidando do seu ninho. Então, a gente percebeu que, poxa, a saúde da minha casa corresponde à minha saúde física também. Então, imagina o passarinho, ele vai cuidar do ninho dele. Então, é a autopreservação no ambiente da casa. Sim. Então, primeira casa, quem eu sou, a barriguinha, depois segunda casa, que é a minha casa formal, depois as outras casas, né? A casa que eu trabalho, enfim. Então, por exemplo, ficar em casa o dia inteiro na pandemia. O que é isso, né? Então, quando eu me acostumo com esse ambiente, se esse ambiente está me favorecendo ou se não está me favorecendo, isso tudo tem que ser pensado, foi repensado e a gente ainda está pensando, porque é agradável, é gostoso hoje trabalhar em casa. É uma delícia e muita gente não voltou. Migrou. Muitas pessoas migraram. E ainda é um reflexo, né? Eu acredito que ainda estamos nesse reflexo, né? Porque, querendo ou não, ainda temos pouco tempo de pós-pandêmico, né? Sim. Esse Ao mesmo tempo, tem muita gente que não consegue trabalhar em casa, né? Que ainda não tem esse mindset, né? Não virou essa chave e tudo bem, acho que tudo bem. Mas eu sei por quê. Mas quem virou... não conseguem trabalhar em casa. Mas quem virou, eu acho que tem realmente isso, essa questão do ambiente estar confortável, que é como você entrar, sei lá, numa loja, num ambiente que você gosta muito, ou num ambiente que você não consegue. Por quê? Quais são as suas memórias, os seus gatilhos que te fazem não gostar daquilo? O que acontece naquilo que te faz não querer estar mais ali? Então, isso tem muito a ver também com cada persona, né? E eu acho que as pessoas têm buscado isso, cada vez mais a sua identidade dentro da sua própria casa, né? A identidade da sua alma com a sua própria casa. Quando você falou que você sabe o que é... Pegando o gancho do que ela tá falando, acho que ela meio que adivinhou o que ia falar, só pra descontrair um pouco. Eu acho que nós sabemos o porquê disso, principalmente quando a gente faz projeto, né, Lázaro? Acho que você tem observado. Porque as pessoas agora entenderam o que de fato deveriam mudar em sua casa para se sentirem melhor. Sim. E antes não tinha essa preocupação. Hoje, qualquer objeto que você muda de lugar, qualquer mini transformação que a gente faça, né? As nossas ambientações, né, Ricardo? De repente, as pessoas já veem ali a mudança, gente, já muda completamente. Teve clientes que a gente não fez o projeto inteiro, né? Vocês fizeram uma ambientação para nós. O start que já deu, o despertar que deu, acho que essa palavra tem muito a ver com esse momento, esse despertar da pessoa perceber, falar, poxa, mudei as minhas almofadas, uns vidros, uns vasos, sei lá, algum objeto, né, plantas, né, que a gente colocou ali, mesmo que seja plantas preservadas, né, enfim, já mudou todo o conceito da casa. Então, acho que isso que a pessoa se deu conta, na realidade, acho que a pessoa se deu conta disso. Né? E tá se dando conta cada vez mais, como a Laís falou. Vamos pegar esse gancho, né, gente? Ela trouxe sobre o desenvolvimento cerebral, desenvolvimento humano. Isso já é antigo, Montessori já trazia que você, dentro de um ambiente muito mais
formatado e estudado para as crianças conseguem aprender muito mais. Né? Então, a casinha, então a alturinha da pia, tudo isso que vai trazendo essa ambientação, esse ambiente que está sempre repetindo. Então, o que eu aprendo nesse ambiente que está sempre se repetindo? Né? Então, tem a ver com desenvolvimento também. Então, a arquitetura, impacta principalmente no desenvolvimento cerebral humano. Sim. Com certeza. Para você, então, isso deixa bem claro como a gente faz parte da natureza, como a gente está no centro, fazendo parte da natureza junto. Sim. Junto, essa é a palavra, né? Porque não tem como ficar sozinho, Não, essa é a questão, né? Não tem como uma coisa trabalhar sem a outra, né? É super importante a gente ter essa integração, que eu acho que é uma coisa que falta, né, no nosso meio, a gente pode falar bem. Se dar conta, né? Que é se abaixar a cabeça mesmo, baixar a bola e dar a mão e falar, olha, então, eu tive uma experiência tal, em tal projeto, aconteceu tal e tal coisa, e foi super legal. Usa nos seus, né? Exato. Falta isso entre nós, porque se você for olhar qualquer corpo científico, qualquer pesquisa, é um pesquisador trocando informação com o outro. Por que a gente não troca informação entre a gente? Né? Por que a gente não consegue ter essa convivência tão boa, tão amigável, né? E de trocas ricas? Porque, veja, eu tenho uma experiência, você outra, ela outra. Então, assim, eu acho que realmente essa integração vai ser uma parte aí do nosso futuro e eu espero que realmente Cada vez mais, né? seja bem... Vamos falar sobre isso então, né? O ego. O momento do ego. O ego no nosso setor, assim, né, da arquitetura, do design e tal, é um negócio absurdo, né? Essa coisa de um querer ser mais que o outro, um querer estar no evento, sabe? Ou na viagem que ganhou, ou sei lá o quê. E gente, a gente que já está há tanto tempo nessa área, né? Parece que a gente desconectou um pouco disso, né? Uhum. Mas a gente vê muita gente nova, o pessoal que está entrando agora, muito arquiteto sendo formado, arquitetas e tal. Que conselho a gente pode dar para eles, se é que a gente pode dar algum conselho, mas eu acho que é essa troca mesmo que você falou, né? De que o que vale a pena no final? Me digam. Sem dúvida nenhuma, acho que pegando o gancho do que a Laís falou e da Tati também, essa junção, gente, tem que unir, vamos nos unir, sabe, assim, literalmente, porque o caminho é esse, é juntar uma coisa com outra, não dá pra você seguir algo separado. Então, essa troca de experiência, o compartilhar, acho que falta muito na nossa área, né, Rick, né, Laís? Essa coisa do compartilhar, sim, Tati, porque tem muito essa questão do ego, realmente. Então, assim, quando você está disposto a compartilhar e falar, poxa, eu sou humilde em saber que eu posso aprender com você, com ela e vice-versa, tudo isso já muda a atmosfera. E assim, gente, é ganha, 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 ponto. Sabe, não é uma disputa. A gente não tá falando de disputa. Então, assim, vamos para um caminho em que a gente tá se unindo, compartilhando e menos disputa, menos ego. Ego todo mundo tem, isso é natural, né? Mas como controlar, né, doutora? Pois é, e agora? Como controlar? Agora eu joguei a bola pra você, a bola tá no seu Podemos campo. falar sobre Divertidamente 2, né? Vamos falar. Porque, olha, gente, eu assisti o filme e, assim, tá muito todo bonitinho. mundo nessa Fofo, coisa né? da Ansiedade. misturada com o medo, misturada com Mistura todas aquelas tudo. emoções, né? Vamos falar de ego, então. Então, como o Ricardo trouxe, o ego ele é muito importante para a natureza humana. Então, eu digo, o ego centrado, o ego muito bem centrado, ele está a serviço, ele está brilhando, ele está trazendo os conhecimentos, as inteligências humanas a serviço do humano. Então, o ego nunca foi um problema e jamais vai ser um problema, desde que ele esteja muito bem centrado, desde que ele consiga executar formas de prevenção, de controle, tudo aquilo que a gente já sabe que o ser humano precisa, que é inerente ao ser humano. Então, o ego, ele é excelente. Não tem essa coisa de vamos matar o ego. Isso não existe. Tá? Pelo contrário, eu digo que quanto mais ego, mais um ego bem trabalhado, melhor para todo mundo. É isso aí. Um ego Nada bem de centrado. baixar a bola, né, Tati? Nada de baixar a bola. Vamos subir a bola. Vamos subir a bola, amigo. Vamos Isso aí. brilhar. Mas o ego, Brilhar controladamente. posso estar Trabalhar. errado, o ego ele não pode estar acima de tudo, né? É porque ele não está a serviço. Quando ele está acima de tudo, ele não está a serviço. Ele não está Você alinhado não com a olha alma. o entorno, Isso. você só não, eu sou o cara. Você eu não tá vou e- compartilhando. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quem não serve para servir, não serve para nada. viver. Uau, que bonito. Então, assim, é bonito e eu acho que a gente tem que colocar em prática mesmo porque nós estamos a serviço. Sim.
né? Nós estamos a serviço, a gente tem que aprender sim a servir. Eu acho que assim, é legal a gente ser servido, claro que é. Quem não gosta de ter aqui uma pessoa servindo? Mas não é muito mais gratificante quando você consegue servir para algo, para alguém, para um propósito? Ser útil. Eu acho que tem muito mais utilidade, né? A sua vida ganha outra perspectiva, outro propósito, Ganha outro né? brilho, né? Porque um ego a serviço, ele tá com brilho, você tá brilhando, você tá trazendo sua potência, o seu melhor. Porque o ego, no final das contas, ele quer entregar a caixa mais bonita, com um laço mais lindo. O presente tá lá dentro. Então o ego, ele tem que estar. Porque tem muita gente que erroneamente fica, não, porque eu não quero meu ego, eu não quero saber do meu ego. Isso também é adoecedor, isso não é estar a serviço. O ego tem que estar alinhado com a alma, como você falou, e refletir a alma. É isso. Tá? O ego é para isso. Muito bom. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso podcast falando muito sobre essas questões todas de neuroarquitetura, mas também da psique, né, da cabeça das pessoas. E eu acho que aí, Tata, você é especialista nisso para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de loucura, de ansiedade, de depressão, de estresse. E assim, isso se reflete no nosso meio com o cliente, que quando contrata um profissional, o cliente às vezes, ele contrata e acha assim, ó, agora eu quero minha vida resolvida, né? Chegaram os magos aqui das fadas, fadas, vamos fazer uma mágica. As fadas, tem tudo a ver com as fadas. E vai aparecer Designer. tudo pronto, Joga não um precisa fazer pozinho de mais nada. piripiri. Pó mágico, né? É o pó mágico, né? E aí, assim, eles acham que a gente, né, e tem que participar. Na verdade, assim, a gente, há muito tempo, acho que vocês, eu e a maioria dos arquitetos, faz isso, que é desenvolver o projeto em conjunto. Sim. Ouvindo, não só, tipo, o que eu imagino. Impondo, né? Mas, assim, tem um briefing, tem uma história com aquela família, ou com aquela empresa, entender a necessidade de cada membro, e aí desenvolver isso. Mas eu acho que vocês vão ser como eu. Quando o cliente dá liberdade pra gente, confia, o negócio vai, que é uma maravilha, né? Só que quantos por cento é isso? É a minoria, infelizmente, né? Poderia ser a maioria, né? Mas é a minoria. E aí eu acho que realmente é a necessidade de controle das pessoas. Aí eu acho que passa para uma outra temática, talvez a Tati pode explicar melhor. Mas eu acho que é a necessidade de controle das pessoas. É aquilo de eu não vou entregar, eu não vou entregar na mão de tal pessoa, eu não confio totalmente, não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Põe na sua mão e tira da sua mão. Põe o controle e tira do controle. Então, fica confuso, né? Porque daí, quem que tá no comando? Ninguém mais tá no comando, né? Porque uma hora o controle tá aqui, outra hora tá ali, tá acolá, caiu o controle, ninguém quer pegar. Os fornecedores percebem, né? Aí eles percebem, começam a não obedecer ninguém. Porque eles falam assim, ó, eu vou falar aqui com a Vira um arquiteta, caos. mas aí quem que é o cliente cacique pede outra dessa coisa. tribo? Quem é o caos? Quem é o cacique da tribo? Não tem, entendeu? E essa loucura. Então, assim, esse momento, e aí, assim, não é só na arquitetura, é em tudo, né? A gente percebe que isso hoje é uma coisa que adoece as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para buscar uma melhora. Sim. Existem muitos desencontros atualmente que causam, que a gente já falou aqui várias vezes, estamos repetindo, a não saúde e o caos. Tá? Então, o caos, ele por si só, ele já precisa da ordem. Então, vocês vão chegar o quê? Ordenando. E às vezes o cliente quer a ordem, só que ele não sabe sair do caos. Então, como que tirar o cliente desse caos psíquico? Perguntando para ele. E aí ele vai te falar algo. Você vai ter que olhar mais profundamente o que essa pessoa realmente está querendo refletir. E que talvez ela não consiga, porque a gente não consegue se expressar integralmente, de uma maneira muito exata, eficaz. Infelizmente, vai ter que ter alguém que vai ter que traduzir essa não fala, esse não verbal que está rondando na cabeça do paciente, ou do cliente, de vocês, no caso. E no paciente seu. No paciente. Na fenomenologia. Que muitas vezes, gente, o paciente somos nós, entendeu? Porque a gente fica tão afetado com essa situação toda, em muitas situações acontece isso, e aí a gente entende que tem muito arquiteto que assiste
o nosso conteúdo, né? E quando é um arquiteto mais novo, que ainda não tem essa bagagem de entender que aquilo não é um problema seu, que Sim. aquilo, né? A pessoa fica tão abalada, assim como uma pessoa que vai dirigir um carro e depois nunca mais consegue dirigir porque teve alguma situação na rua, a mesma coisa é com arquitetura, com qualquer profissão. Sim. Não, eu não quero tocar mais obra porque... Ou não quero mais fazer projeto porque tal cliente me humilhou, aconteceu tal coisa, Gera um né? trauma, né? Gera um trauma. A Tati pode até falar um pouco sobre isso. É. Essa questão de gerar realmente um trauma, porque não houve, acho que em últimas sessões, até é legal pegar o gancho, a gente falou sobre isso, né? Sobre o caos e a ordem. A vida é isso, é um equilíbrio entre o caos e ordem. Exato. Então, como fazer com que isso não vire um trauma? Porque, assim, claro que vai ter a ordem, a pessoa, né, um encabeçando, o outro, de alguma maneira, executando, e não virar o caos o tempo inteiro, porque um pouco de caos faz parte. Tem que ter. Né? Tem que ter, é normal, porque é um equilíbrio. Um pouco de tensão, né? Um pouco de tensão. Tensão é boa, né? Mas que isso Tensão não é boa, gere... mantém a gente atento. que esse caos não ultrapasse a barreira de se transformar num trauma. E aí a Tati pode falar um pouco mais sobre isso. Mais uma vez, assim, se você olha para a natureza, ela é caótica. Né? Então, quando vocês estão conversando, aí eu fico observando, assim, o quanto que as coisas estão entrelaçadas. Se você olha para uma natureza, você entra na floresta, existe o caos e existe a ordem lá dentro. Tudo está em equilíbrio e harmonia. E a gente vai aprofundando nisso, aprofundando cada vez mais. Então, como que eu ajudo esse cliente, esse paciente? É sempre com um ouvido bem... O que ele está me dizendo realmente? O que ele quer dizer, mas ele ainda não consegue. E como a Leandra trouxe, a Leia, saber separar o meu pensar com o pensar do cliente. Então, assim, na fenomenologia, a gente tem uma frase que é o epoquê, que é: eu sublimo tudo. O meu conhecimento, ele não é maior do que o meu cliente. O meu conhecimento, eu fico neutra. Então, eu fico neutra com o meu saber fazer, deixo ele em cena o tempo todo e vou auxiliando, e vou aos poucos auxiliando com o meu saber. Mas é sempre conduzindo ele, como se fosse um bebê mesmo, que você está ali, olha, e vai apresentando aos poucos, porque ele não sabe. Por exemplo, eu não entendo nada eu não sou visual, começa por aí. Eu sou sinestésica e muito auditiva. Não sou visual. Não adianta você falar pra mim assim, olha, 2,5 metros disso... Não tô vendo, não sei. Não quer dizer nada. Você vai ter que colocar aqui, mostrar com o braço, alguma coisa. Então, não é uma deficiência minha, mas é uma oportunidade que a arquitetura tem, ou quem está descrevendo a arquitetura, de ir lá e falar, olha, é assim, é assado. Nossa, que interessante. Que ótimo. Então a televisão tem que ficar nessa altura e não lá. Nossa, isso traz conforto para minha coluna. Entende? Então, é escutar e fazer pergunta o tempo todo e deixar o seu conhecimento um pouco sublimado na altura, como se fosse uma nuvem mesmo, e depois a chuvinha vai caindo, junto com o cliente. Até porque o cliente não consegue processar tudo de uma vez. Isso a gente já tem essa experiência. Já aprendemos, né? Assim, de anos. Não adianta você jogar uma enxurrada de informações e até solicitar muitas demandas de retorno, porque nosso trabalho é muito isso, né? Você joga informação e você tem a demanda de retorno do cliente, até para decisão, fechamentos, etc. Mas a gente sabe que a demanda tem que ser, como a Tati falou, é um step by step, né? Devagarinho, vai passando. Tem que ter essa empatia com o cliente, que a gente sabe que é muito importante, para não gerar esse caos muito elevado e não chegar no trauma. E tem que ter uma paciência também com o cliente, né, Leandro? Tem. Entendeu, gente, por que a gente faz terapia? Todo arquiteto tem que fazer. Tem que fazer. Todo designer tem que fazer. Todos os arquitetos e designers estão escutando, estão assistindo esse podcast, por favor. Vocês vão entender esse momento de desabafo. Mas você sabe que tem um grupo de arquitetura, né, só um parênteses aqui, que é o Diário do Arquiteto, que a gente faz parte. Você tá também lá no grupo, né? Que o pessoal fala, todo mundo indicando a terapeuta, falando, gente, não tem como, todo mundo tem que sobreviver, todo mundo tem que ter... Literalmente, teve um dia que a pauta no grupo foi isso. Só pra vocês terem uma ideia. Literalmente. Eu como terapeuta, eu também faço terapia, e não é pouca. Pra aguentar a gente, né? Se uma terapeuta faz terapia, que dirá nós, né, gente? Imagina pra aguentar todos esses BO, né? Não é fácil. Mas pegando o gancho aí, né? Tipo, a terapeuta faz terapia. E quem faz o projeto do arquiteto que tem o escritório? Né?
Não é difícil fazer pra gente? Claro que Muito, é mais desafiador. Fala aí, Laís. Nossa, eu tô no meu problema agora, né? Eu Tô também no sétimo num apartamento. problema. E não Problema acaba. não, desafio, Gente, desafio. Vamos não mudar é essa só palavra, com vocês, desafio. Muda tá? essa Comigo palavra, também. amigo, ó. Coisas Desafio. positivas. Pessoal que tá nos Positivas. assistindo. Positivas. É um desafio. É. Desafio. Mas é isso mesmo, gente. Vamos vencer. E aí Mas você sabendo- começa a entender, né, teu cliente, porque realmente é muita opção. Sim. São muitas coisas para escolher, são muitas vertentes que a gente tem que abrir, muita Não, frente e- de trabalho e- que você tem que abrir, você fica assim, E muitas coisas agora? acontecem no meio. sim, Né? a Você vida vai fazer continua, tal né? coisa e aí, pegou, sei lá, um cano. Intercorrências, né? Sabe? E aí, Como lidar por com isso tudo que eu isso, falo né? na questão psíquica, né? Tipo, lá na minha obra lá. Foram cortar o chão para passar um conduíte e tinha um cano de gás. Ai, Pô, beleza. Aí cortaram o gás. que bom. Pô, Aí o cara que faz não soldou direito, vai testar e tá vazando gás. E aí tem que fazer de novo. Então, gente, isso acontece com todo mundo, né? Agora, depende de como você vai lidar com isso. Se esse você é o ponto. vai entender, compreender, cobrar um prazo e tal, ou se você vai xingar o empreiteiro ou o arquiteto. Adianta? Não adianta. tem que ter muito autocontrole, né? Sim. Uma coisa Vai que a gente depender fica como que aprendendo. vai estar a sua musculatura emocional. É. Né? O quanto Sim. de trabalho muscular, emocionalmente, você tem para lidar com essa situação. E parece que tudo, quando começa a dar errado e você lida com aquilo de um jeito errado, parece que vem um monte de outras coisas, né? Desanda, né? Desanda. A massa Efeito do bolo dominó. desanda, né? Efeito dominó. A Caiu primeira do coisa dominó, que vão tudo falar é duro. assim, mas estava lá no projeto da construtora que tinha um cano ali? Não, não estava. Do gás, né? Então também não dá nem pra... E assim, a questão não é culpar, a questão é resolver. Eu ia falar, né? não adianta culpar, gente. Né? Eu sempre falo, a gente sempre fala assim em obra, em projeto. Não vamos procurar um culpado, vamos procurar uma solução. Porque até alguém saber quem foi ou quem deixou de ser, você já perdeu tempo em solucionar. Ponto. Simples assim. Então, assim, foca na solução, que é o mais importante. E autocontrole. Então, assim, já cansamos de ter que falar pro cliente, ó, calma lá, vamos pensar um pouquinho, vamos, né, nós aqui pensamos em conjunto, vamos raciocinar juntos, Sim. né? Esses dias mesmo, eu falo com a cliente no telefone, para aí, vamos lá, fulano. Vamos raciocinar juntas, a gente vai encontrar uma solução, calma. Essa é uma primeira fase e tem que ir falando, né? Faseando, step by step, entendeu? Calma. Ah, mas não vai dar certo. Não, vai dar certo, calma. Que isso é só uma primeira fase. A segunda fase vai ser assim, assim, assim. E estamos aqui. A gente não vai sair. Estamos aqui, ó. Estamos aqui do seu lado, tá bom? Esse é o diferencial, viu, gente? Vocês que trabalham com arquitetura e design, esse é o diferencial. É como lidar com a situação, né? Como a gente conduz. E aí envolve muito da psicologia. Que vai envolve acontecer. Exato. Vai acontecer. Toda obra Sim, acontece. vai acontecer. Né? É E aí, normal. como o cliente está... Por isso que quando a gente fala que o cliente, quando ele apoia, quando ele confia, a Sim. coisa flui muito melhor, ele muitas vezes nem vai na obra, ele quer a solução, né? Mas tem alguns que querem o controle, então ele vai todo dia na obra. E aí a obra, mas aquilo ali não foi feito. A obra não acabou. De repente aquilo vai ser feito lá na frente, não sei. Então a gente precisa muito tomar esse cuidado, porque não é só o cliente e não é só o fornecedor. Todo mundo está envolvido nisso. E para que criar mais caos, já falando de caos e ordem, se a gente pode solucionar? Porque realmente vai ter problema, sempre tem, né? E é sempre alinhar a expectativa também. Quanto mais alinhado, as expectativas estão alinhadas, melhor tende as coisas a fluírem. Uhum. Então, alinha com o cliente, alinhou. Vamos de novo, alinha mais uma vez. Então, o Sim. processo de repetição São vários. tem que acontecer. Por isso que tem que ter essa paciência, porque a repetição, que fala de novo, eu tenho que fazer a mesma coisa, falar do mesmo ponto de novo, porque como a Leia trouxe, ele não vai pegar uma enxurrada de informação, ele vai pegar um pedacinho daquilo e vai ficar elaborando aquilo por muito Vai. tempo. E fica. Sim. Fica mesmo. E fica porque esses dias eu até tive que ficar, até liguei para alguns clientes que estavam com umas dúvidas que a gente já tinha explicado. Aí eu liguei, aí eu falei, mas você tá me ligando para isso? Sim, estou te ligando para isso, porque eu prefiro colocar tudo na mesa, em pratos limpos, cartas na mesa, do que a gente ter um problema lá na frente por causa de uma coisa micro que não se resolveu e depois virar um macro insolúvel.
né? Então eu fico repetindo às vezes todo esse processo, como a Tati disse, do quê? Da repetição, até entrar na cabecinha deles. Parece, às vezes, que a gente é, assim, um pouquinho psicólogo, um pouquinho terapeuta, Sim, entendeu? Um pouquinho pai, um pouquinho mãe. Sim, Entendeu? opa. Porque a gente fica direcionando no caminho Tempo o tempo inteiro, né? E aí vai muito de como realmente a pessoa tá, porque nem todo dia Sim. todo mundo tá 1000%. Acho que você pode ser uma pessoa feliz, bem Exato. resolvida e tal, mas cada um vai ter um humor durante o dia. E aí você não escolhe o dia que você vai acordar de mau humor ou mais quieto e que aquilo vai te incomodar a ponto de você estourar, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, mas também uma coisa que a gente sempre fala no escritório, que a gente coloca muito, é respeito. Olha só, vamos manter o respeito. Ah, mas eu não falei... Respeito, Dignidade. né? E transparência, né? Exato. Virtudes, né? Falando de Sim. virtudes. Sim. Essa coisa de não deixar o cliente também, tá sempre junto, ó, como a Leandra trouxe. Vai dar certo. Isso acalma o coração da pessoa. Sim. Às vezes ela só quer, ela precisa Só de quer um ouvir chazinho, isso. ela só quer, ufa, tem alguém comigo aqui, tem alguém É. dando a mão pra mim. Perfeito, dá a mão pra É a segurança, né? É. É passar a segurança. E a gente está falando aqui, pessoal, muito sobre o cliente, mas é sobre o fornecedor também, sobre o próprio escritório, as cadeia. pessoas que trabalham com a gente. Hoje, todo mundo com quem eu converso, né? Como eu tenho a loja e tenho outros amigos lojistas, a questão toda é pessoas. Sim. Lidar com pessoas. Você não arruma as pessoas para trabalhar, você não tem informação, você não tem preparo emocional. Você, olha, assim, as pessoas hoje querem viver do seu próprio negócio. Por quê? Porque, sabe, só depender dela. Porque é muito difícil hoje você ter toda essa questão das outras pessoas que você precisa contratar, que você Gerenciar as pessoas, Exato. né? Eu acho que é o nosso Exato. maior desafio. A gente Sim. fala muito sobre isso, né? Porque o trabalho em si, cadeia, a né? gente faz com o pé nas costas. A gente faz assim tranquilamente, dá aqui pra gente projetar, a gente projeta, quer que desenhe, desenha. Só que e a questão pessoas e o fator humano, né? Mão de obra humana, o fator humano, que é uma coisa que a gente não controla. Sim. E a gente não tem o controle mesmo sobre a psique e nem sobre as vontades. Então, eu não tenho como falar, olha, a pessoa vai todos os dias, não vai faltar, tá? Não vai dar mancada. Não tem como a gente garantir isso, né? É É comportamento, intangível, né? é uma coisa É. intangível, né? A gente não consegue medir e nem mensurar, né? O quanto isso vai realmente acontecer ou não. Não tá na nossa mão, não tá no Sim. nosso poder, né? E a gente vê Infelizmente. muito isso lá. Quando a gente fala, por exemplo, na ambientação, que é legal o cliente não estar. Sim. O Porque efeito aí surpresa, o cliente, né, ele depois. entra com a ambientação pronta, com o aroma, né, funcionando, com a musiquinha tocando e tal. Mas a gente percebe que às vezes o profissional não tem esse poder, ele não consegue fazer com que o cliente não vá, ou passar a segurança para o cliente que é uma empresa que está fazendo, que vai fazer uma transformação, tipo aqueles realities americanos que a gente vê, de a pessoa abrir a porta e, nossa, essa é a minha casa, a sensação de pertencimento, né? Porque às vezes é um apartamento novo, ele ainda não está sentindo que aquilo é dele. A gente vai lá, coloca uma foto da família no porta-retrato, monta toda a decoração e tal, que é a entrega mesmo, né? E às vezes a gente percebe que falta no profissional, e isso a faculdade não ensina, que é esse lado mais de empoderamento mesmo, Domínio, né? de domínio Assim. da situação e tal. Ele sabe fazer o projeto, Sim. mas tipo, controlar todas essas emoções que estão rolando de um casal ou de uma família inteira, que um quer uma coisa, outro quer outra, aí o fornecedor também, não, mas isso aqui é meu, isso aqui é do fulano ali que é do gesso, e então isso não é problema meu, então cada um quer cuidar do seu cantinho. Ou também tem os abusos, tipo, vem o cara da pedra, fura e deixa a sujeira pro empreiteiro, porque o empreiteiro tem que estar lá na obra até o final, né? E aí vem o empreiteiro, reclama, você fala pro cara da pedra, o cara da pedra fala, não, mas... Então, é difícil porque as pessoas, todos querem ter razão, né? Verdade. E não existe um ponto de convergência, né? Onde os pontos se tocam e se respeitam. Muito difícil. E se admiram também, né? Poxa, tenho que respeitar a pessoa da pedra, assim como a pessoa que vai limpar a poeira da pedra. É São um ser humano, pessoas, né? Ô, Tati, mas isso eu acho que é muito também da criação, você não acha? Eu vejo, assim, que isso também tem muito a ver culturalmente, muito da forma como a pessoa foi criada, porque, infelizmente, nós estamos num
país onde a educação não é lá muito bem aclamada, né? Eu espero que realmente daqui para frente consiga ser. Mas não é um dos fatores, né? A civilização não é um dos melhores fatores que a gente pode se gabar aqui. E eu acho que isso tem muito a ver da forma como as pessoas também são dentro de casa, né? Como elas são também nos núcleos mais próximos dela, elas só refletem aquilo para outros lugares em que elas estão, né? Gente, ontem eu extraí um negócio, né? Olha, um parênteses rápido, assim. Eu fui entrar no elevador do meu apartamento e eu tava meio que de pijama já, desci pra... né, minha mãe mora no bloco do lado, aí eu fui lá, comi um negocinho, aí vem uma moça que sai de uma BMW com o marido, o namorado, sei lá e tal, aí eu deixei eles entrarem, né? E ela, muito educadamente, falou muito obrigado pela gentileza. Eu falei, quem é que fala isso? Agradece, né? Então, mas Sabe? Quem é que fala isso? Tanta correria, tanto, sabe, as pessoas... É tanta na falta tela o de tempo polidez, todo. né? Exatamente, tipo, entra, sai, nem fala bom dia, nem fala boa tarde, nem, sabe? Tá faltando isso, né? É porque a gente tá, hoje em dia, cada vez mais seres mais automáticos, né? A gente não tá pensando nem na gente, quem dirá no outro. A gente não tá conseguindo pensar na própria saúde, na própria existência, na própria condição existencial. A gente precisa retornar cada vez mais para o centro, que é o centro. Quem sou eu? Coração, cardíaco, casa, casinha. E aí sim eu vou conseguir me olhar e olhar as pessoas que estão em volta. Então, como a Laís trouxe a questão da educação. Sim, a gente tem uma educação do 0 aos 3 anos de idade, que entra toda a parte novamente, vamos retornar de que forma que isso aconteceu. Então, quanto mais saúde eu trago para essa família, mais tempo para essa família olhar para os seus filhos, trazer esse ambiente mais... Porque a criança do 0 aos 3 anos, ela é uma esponja, ela está absorvendo o ambiente. Dos 3 aos 6, ela já consegue entrar em sintonia, interagir com esse ambiente. Então, quais os tipos de interação, que isso entra em educação, entra em cultura... Tudo isso é importante. Então, de que forma nós estamos pensando o projeto humano também? Desde as crianças, que gera esse resultado que a gente tem hoje, de ficar tão automático, deixa eu ir, eu preciso só fazer, não interessa a ninguém, não converso com ninguém. Esse network que não existe mais. De olhar e falar, essa pessoa tem essa história de vida, olha o tanto de conhecimento que ela tem, que agrega-se ao meu conhecimento. Então, a gente precisa respirar mais, entender que nós estamos, sim, em uma lacuna muito grande de adoecimento da psique humana, do coração humano. E aí, todos nós precisamos nos unir para um grande fazer. Porque vai refletindo mesmo, né, Tati? Você vê que, no fundo, é como um efeito dominó, de fato, né? Vai refletindo uma coisa na outra, uma pessoa na outra, e vai virando esse não fazimento, essa coisa da não execução. Por que as obras viram caos? Porque, por conta disso, por essa desconexão, porque as pessoas não se unem. Na verdade, elas estão ali preocupadas só com um pedacinho dela, como o Ricardo falou. O tijolinho dela. Só o tijolinho dela. Então, eu coloquei meu tijolinho, tchau, vou embora. Gente, não é assim. Tijolinho, né? Fazer todo um muro, ele depende de vários tijolos. Sim. Então, vamos construir juntos esses tijolos, para que a gente, de fato, construa esse muro que constrói uma casa, que constrói um prédio, que constrói um mundo, né? Que a gente vem e reverbera essa nova, sabe, posição no mundo do ser humano, de vida, né? Esse reencontro de alma. Parece uma coisa muito esotérica, não é isso. Não é. Tem tudo a ver com o seu interno. O que você está refletindo? Refletindo isso aí, você está preocupado com o seu tijolo e o tijolo do outro. E é engraçado que isso não tem nada a ver com sucesso. Exato. Né? Porque, assim, a gente vê vários arquitetos que são famosos, que têm muitos projetos e tal, mas que todo mundo fala que o cara é insuportável, isso, né, intransigente, é o que ele quer, acabou e tal. Às vezes é o cliente, às vezes é o fornecedor, né? E o cara tem sucesso, né? O que é o sucesso também, né? Mas, tipo, né, tem vários projetos, vários dinheiros e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa... poxa, e aqueles clientes que a gente falou que é um percentual muito pequeno que confiam plenamente. Sim. Esses caras são os caras que respeitam os fornecedores, respeitam a gente como profissional de projeto, arquitetura, etc. E ao mesmo tempo é o mesmo cliente que indica você e que pode não te trazer a quantidade absurda de projetos, mas é melhor, mais uma vez, o menos é mais, né? Ter uma qualidade, né? A qualidade de vida, o resultado que a gente tem, né? Na nossa experiência, todos os clientes que nós já atendemos, que são esse tipo
tem essa confiança, essa troca de confiança, para mim, são cases de sucesso na vida. Se você parar para olhar a vida da pessoa, né, do casal, do cara, da mulher, são pessoas bem-sucedidas, no meu conceito de sucesso, que são pessoas que estão bem posicionadas, mas são pessoas que sabem tratar bem as pessoas, que sabem o valor das coisas, que valorizam tempo, que valorizam família e que valorizam outro. Tá? Então, isso, tô falando, Laís, o que eu considero sucesso. Então, de todos que nós já atendemos no escritório, eu posso fazer uma peneira e te dizer quem são essas pessoas de sucesso. Que daí são realmente essas pessoas que confiam. Que daí eu acho que também tem muito a ver com a maturidade emocional que elas já alcançaram. É a moça do elevador, né? Obrigado pela gentileza. E que não tem a ver com maturidade, é idade. Idade. Tá, vem falar emocional. Isso. Emocional mesmo, emocional. é literalmente emocional. É quilometragem, assim, bem rodada. É experiência de vida, né? Entender que eu não sou nada sem ninguém, sem um outro. E como eu posso cada vez mais me afinar para estar com o outro bem, servindo e tendo. Então, é para mim e para todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho sempre uma frasezinha que eu carrego comigo, que é: a prosperidade gera benefícios para mim e para todos ao mesmo tempo. Então, ninguém fica de fora. Sim. Então, por mais que o outro tá dando cabeçada ali, você tá vendo que ele tá se atropelando, ele tá dando looping nele mesmo, você vai ter compaixão e falar: calma, respira um pouquinho, bebe uma água, vai dar tudo certo. Às vezes essa pessoa só quer escutar isso naquele dia. Porque às vezes ela deixou o filho doente em casa pra estar lá carregando, puxado. Ninguém sabe da dor do outro, né? Então, às vezes ela só quer escutar isso e saber que vai dar certo. E esse cara pode estar dentro da obra, esse cara pode ser o cliente, esse cara pode ser o arquiteto. Pode ser o fornecedor. Né? O fornecedor. Então, é um pouco disso aí. Voltando lá no Divertidamente, né? As pessoas estão muito pensando no futuro ou no passado e nunca no presente, né? E a pessoa que valoriza o tempo, que desconecta um pouco e que valoriza isso que a gente está fazendo aqui, que é um bate-papo, essa pessoa, com certeza, ela vai ser mais feliz, independente do sucesso ou do dinheiro, mas do resultado que ela vai colher disso tudo, né? E a gente está um pouco buscando isso. Mas tem, como a gente falou, tem muita gente que ainda nem enxergou isso, né? Então, a nossa função aqui é também falar um pouco para vocês. Busque qualidade de vida, qualidade de tudo que você faz, porque relacionamentos e porque cada dia mais o mundo leva a gente para o outro lado. E cada um tem que fazer o seu para você e para, como você falou, para você e para os... Para mim e para todos ao mesmo tempo. Isso aí. E é possível fazer isso. É uma coisa que eu já aprendi muito em sessões de terapia, é que assim, eu percebo por mim, quando eu tô bem com as relações que eu tenho, que são relações mais próximas, né, de família em primeiro lugar, é claro, e depois amigos ao redor, para mim isso é sucesso. Eu estou bem nos relacionamentos, estou sendo respeitada, estou respeitando, estou vivendo de forma digna. E viver de forma digna não tem a ver só com a questão material, também mas assim, de ser respeitada. Falar, poxa, dignamente eu tô aqui fazendo meu trabalho, eu tô sendo respeitada, tô sendo valorizada, né? E isso me traz, assim, força, garra, brilho. Isso pra mim é sucesso. Boas relações. Importante falar que material nem sempre é material, né? A matéria em si, né? Mas a matéria tem outras coisas que você não entende, como os prazeres rápidos, como pequenas coisas que você acha que aquilo não é palpável, mas aquilo faz parte da matéria, do aterramento, né? E eu acho que a gente tem que tentar ser melhor, né? Como a própria Tati disse uma vez para mim, a gente tá aqui, às vezes tem gente que já passou várias vezes, tem gente que tá é uma passagem, né? E tem um tempo. Então você veio aqui para ser melhor, né? Para às vezes desenrolar alguma coisa que não foi bem na vida passada e tal, para quem acredita, para quem não acredita, mas assim, é importante fazer o melhor para você e fazer o melhor para o próximo. E você fazendo o seu melhor, você já vai estar fazendo tudo isso. Sem dúvida. Acho que uma das frases que a gente mais escuta é quando você está na faculdade, no curso que está fazendo, enfim. De fato, eles não ensinam a ser empreendedores. Não. No fundo, a gente aprende na raça.
na garra e no dia a dia. Eu lembro que a nossa primeira obra, a cliente até hoje não sabe que foi a primeira obra dela. Isso marcou, assim, foi um case, porque ela me encontra, né, depois num prédio que a gente acabou fazendo o escritório 2 vezes lá, enfim, e ela me encontra como se nada houvesse. Ai, que massa, nossa, você fez a minha primeira clínica. E, gente, era uma clínica de podologia, tá? Não era que é uma coisa assim, Era uma não era um coisa quartinho, simplinha. não. Era Doutora simplinha. Cláudia, agora você está sabendo que a primeira obra foi a sua. No podcast. Fulana. Ao vivo é a cores aqui no podcast. E é muito bonitinho, porque, assim, voltando... Ela Primeiro, confiou, ela não Ela sabia. confiou, ela não sabia. E o que foi interessante, gente, isso assim, eu e a Laís, a gente é muito expert nisso. Postura. Nós mantivemos a nossa postura no Exato. sentido de que sabíamos o que estávamos fazendo. Cara, a primeira vez que E eu contrata. acho que assim, se você não sabe, isso até hoje é uma coisa que eu levo. Eu não sei, eu vou procurar saber. Transparência. Ponto. Exato. Não gosto de ficar mentindo. Eu não sei. Mas Vou não buscar sei, informação. não sei, Sim. eu não sou obrigada a saber tudo. Sim. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Se eu não sei, eu vou buscar a informação, volto com você. Ok. Isso é uma coisa que a gente orienta também as nossas colaboradoras dentro do escritório. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Mas cabe a nós sempre ter zelo e excelência pelo nosso negócio. E o que faz parte? A gente ir atrás, a gente pesquisar, a gente se informar, a gente está cada vez mais estudado. Até então, porque tem novidade todo dia. Sim, isso que eu ia falar agora. exato. Gente, no fundo, assim, acho que todas as profissões, e a arquitetura em específico, que é o que a gente está tratando aqui, é um constante movimento. É o tempo inteiro mudando, novidades, coisas novas, e a mostra de decoração e etc, né? Você vê tendências o tempo todo. E empreender, você tem que, assim, ser resiliente, viu? Sim. Gente, já vou deixando bem claro para vocês. Tem que Ai, ter Pia. resiliência, tem que ter, assim, perseverança. Não vai achando que de primeira você vai acertar. Pode ser que sim, É. tomara que seja, né? Mas é 1 em 1 milhão. E, assim, tem que continuar perseverante E e tem que continuar isso para qualquer emprendedor, para né? qualquer Porque a gente área, não tá qualquer falando aqui área. só de arquitetura, Não, não é só na- escritório de na arquitetura. nossa. Qualquer empreendedor Qualquer área. precisa ter muita resiliência. Imagina a Tati, Muito. tipo, começou a atender. Muito. Você acha que ela tinha a cartela de clientes que ela tinha hoje? Não. Tinha, gente, mas porque ela continuou, ela se especializou, ela estudou, Persistiu, né? persistiu. Então, assim, isso para ela, para nós, para todas as áreas, né? Eu acho que é uma dica válida para todo mundo. Não vai achando que você vai acertar de primeira e que as coisas vão ser super fáceis porque você teve uma ideia, assim, magnânima. Pode ser que sim, mas para a maioria das pessoas você vai precisar passar por um processo, como tudo na vida. São processos e requer resiliência. E adaptações, né? Movimentações, né? Sim. Eu digo isso porque vindo do, né, não sei, as pessoas que não conhecem um pouco do Ricardo, né, eu venho de banco. De banco eu montei um escritório. Do escritório a gente montou o canal do YouTube, que hoje é um podcast também. E aí veio a loja. Mas é fácil? Não é fácil. Sim. Não é fácil, porque o mundo está em movimento o tempo todo. Hoje a gente vê que quem é empreendedor de uma loja física, por exemplo, ou até de um escritório, que é um serviço, né? Não está fácil, a concorrência é grande, tem mercado para tudo. Tem gente que trabalha de um jeito, tem gente que trabalha de outro, tem gente que cobra barato, tem gente que cobra caro. Então, se você for ficar olhando para tudo ao seu redor, será que eu tenho que abaixar preço? Será que eu tenho que mudar a curadoria? Você fica louco, né? E aí eu acho que é legal, Tati, você falar um pouquinho sobre o que você acha que é importante para essa pessoa perseverar nesse sentido, tipo, acabei de sair da faculdade e vou trabalhar com arquitetura. Uhum. Empreender não é fácil, não é simples, precisa estudar, eu preciso sentar, eu preciso ter uma programação, um planejamento de estudo, eu preciso ter autoconhecimento, porque empreender vai exigir muito daquilo das minhas inteligências, dos meus talentos que eu já adquiri na vida. E uma pessoa que acaba de sair da faculdade, ela tem pouca bagagem, não rodou tanto, ela não tem tanta experiência assim. Então ela vai ter que trazer muito do talento interno dela e colocar em teste, prova. O que a Leia trouxe, ela colocou em prova e deu certo. Então, eu vou fazendo, eu vou me transformando no meio do caminho. Então, a infinita jornada do herói, como você passou do banco, quando você me diz isso, eu vejo você passando pela caverna, jornada do herói, voltando com Elixir. O tempo todo a gente está rodando na mandala da jornada do herói.
Essa Se jornada do fazendo. herói, você tem que falar um pouquinho mais sobre ela. Porque, tipo, Muito você falou que eu entrei na interessante. caverna, que eu peguei o elixir, mas eu não me lembro disso. Não, é que na verdade muita gente passa por isso, mas não percebe. Não percebe, né? No fundo, na realidade, todo mundo tá passando o tempo inteiro por isso. Exato. Né? A realidade é essa. Só que É. ninguém se dá conta. É. E, não, e, assim, só para falar também um pouquinho, a Tati, gente, era uma terapeuta integrada. Ela é holística. Então, ela não te olha só, ó, o Ricardo sola isso, sola, não é isso. Ela olha como um todo. Então, o que tá faltando em você? Até fisicamente ela tratou isso, né, Ricardo? Você sabe. Então, gente, é importante falar sobre isso. Até nisso a gente vê as mudanças, né? A terapia, como ela era para mim, né, que sempre fui a terapeuta e sempre fiz análise e tal, era uma coisa mais cartesiana, tipo, você senta, você fala, a pessoa ouve, a última antes de você, eu sentava, falava e falava, mas você não vai falar nada? Não, você tá aqui para você se curar. Mas assim, às vezes você precisa ter um retorno, né? E era uma coisa só sentar e falar. Quase um monólogo. Sim, e hoje eu vejo que tem outras coisas por ali, porque a gente não percebe, mas tipo, falta de vitaminas, falta de exercício, sei lá, outras terapias que a gente possa colocar dentro desta terapia que vão te ajudar, seja acupuntura, seja Tudo que pilates, agrega, né? seja a própria terapia, né, para te ajudar nesse caminho, porque a gente está num mundo muito louco, e quando você fala que uma pessoa saiu da faculdade, ela aprendeu a teoria, male, né? Quando aprendeu. Quando aprendeu. Aí, hoje, se eu estivesse saindo numa faculdade e fosse uma pessoa nova, o que eu faria? Eu entraria em algum lugar para aprender um pouco da prática. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu vejo o pessoal que, quando a gente contrata no escritório de arquitetura, e deve passar por vocês também, a pessoa sai da faculdade, já entra numa pós, que entra num mestrado, que entra no doutorado, e não dá tempo da pessoa Não aplica. aplicar. Ela nem digeriu o que ela aprendeu na faculdade. A questão é que ela nem conseguiu ainda digerir Colocar em todo ação, aquele conhecimento. Entende? Acha que é só teoria que vai trazer o resultado, né? Ela não Não. se colocou à prova, ela não colocou ação, né? Então, você tinha falado sobre o aterramento. Então, o que é esse aterramento? Os meus talentos em ação. Então, o aterramento corresponde às pernas e aos braços. É o fazer, tá? E aí, eu saio da faculdade, eu estou em que plano? Que dimensão? Na dimensão mental, na teoria, né? O plano das ideias, de onde tudo nasce, é o caos. Quando eu vou buscar a ordem, eu venho para onde? Para o aterramento, para o fazer. Eu vou ordenando as coisas e vou trazendo ela para o mundo da matéria. Então, eu faço amizade com o mundo da matéria. Muito bem, eu estou vindo do mundo das ideias. Eu vou buscar mais mundo das ideias? Não, eu preciso ir decantando e trazendo para cá, colocando a prova. Eu saio da faculdade, eu tenho que testar meus conhecimentos para saber se realmente é aquilo. Se eu realmente quero ser uma jornalista, se eu realmente quero cuidar de criança, ser médica. Enfim, quais os fazeres que estão no mundo das ideias, que eu saio da faculdade e venho para cá. De repente eu vou mudar de carreira, assim, e é normal, é muito natural. Mas eu coloquei a prova. Testou. Eu aterrei. Né? Eu acho que é por isso, a gente está longe da natureza, a gente precisa cada vez mais retornar, como a gente falou desde o início. É verdade. E eu vi também um pouco o que não é o aterramento, né? Porque assim, quando você aterra no sentido literal, né? Você está sedimentando, decantando, como você falou, aquele conhecimento todo. Mas ao mesmo tempo você tem intuições e você também tem que tomar atitudes que não são fáceis sempre, né? Aquela coisa da proatividade Que nem a gente sempre é fala, racional, né? que nem sempre é racional. E tipo, que atitude eu tomo agora? Faço assim com o cliente ou deixo ele me chicotear porque ele acha que eu sou novinho? Muito novo, né? Não É. sei ainda, Que a gente né? vê um monte de gente falando isso pra gente. Eu não consigo vender com o cliente e tal. Porque, gente, o arquiteto vende, tá? E muito. Só que assim, eu acho que o cliente precisa saber disso, porque uma coisa é o cliente sozinho numa loja comprar. Ele vai comprar, muitas vezes, por preço, que é um outro problema do que a gente vê hoje, essa coisa de só preço. Isso não traz o resultado. E não tem valor, né? Não tem valor. Então, o arquiteto, quando compra numa loja, ele compra porque ele confia. Né? Ele confia naquele fornecedor que vai entregar, se não vai entregar, se tiver problema ele vai resolver, mas
quando vai sozinho, e muitas vezes numa loja que só vende não vende para arquiteto, e quando não vende para arquiteto eu já fico preocupado, por quê? Porque é o cara que vende uma vez só, Sim. né? Vende, por exemplo, um móvel planejado uma vez só, e aí, tipo, aquele cliente, se tiver problema ou não, ele não vai voltar, e ele pega outro, e pega Tem outro. respaldo, né, Ricardo? Acho E a que gente passa tem essa muito por preocupação, isso, né? Sem dúvida. E o arquiteto novo, o designer novo, ele não tem ainda essa bagagem de conhecer. Eu, quando pego um fornecedor novo, eu olho a razão social, eu olho o Reclame Aqui, eu olho outras experiências de outros arquitetos naquela empresa, para saber se aquilo vai funcionar, né? Eu Vocês acho são que tem assim, que. né? Eu acho que tem a ver muito com posicionamento também. Não importa se você é novo, Sim, velho, etc. isso. Se posiciona. É isso aqui que eu estou fazendo? Então tá. Então eu estou entregando o meu melhor, eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento. Eu não sei te responder isso, eu vou atrás disso. Isso é você se posicionar, como a Leia comentou quando a gente fez a nossa primeira obra. A gente se posicionou. A pessoa não precisa saber que você está inseguro, etc. Você não precisa demonstrar isso. Porque qual que é? Você vai num médico que a pessoa está tremendo ali para escrever uma receita? Você vai Ou fazer uma Muito obrigada, cirurgia, tchau, né? Vou sair. Cirurgia, assim, operar o bisturi. Mas a pessoa precisa ter o quê? Consciência. Bom, então eu defini isso aqui, eu escolhi isso aqui, então se posiciona corretamente. Estou entregando o meu melhor, é esse aqui o meu range, meu cliente, né? É disso até isso. Então, eu vou fazer disso até isso dentro do que eu posso, o meu melhor. Quantas vezes Bom, você assume riscos, né? Exato. E assim, Uma das coisas ser que a gente empreendedor é assumir risco o tempo Se inteiro. você não quer assumir risco, você não casa, você não tem filho, você sim, não empreende. Você não vive. Porque se você pensa, né, você fala assim, não, isso aqui vai ser complicado, né? Vai ser muito difícil, vai ser muito complexo, tudo O que não complexo. quer dizer que ter sucesso, como a gente estava falando, quer dizer que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Claro. Mas tem a questão da felicidade, tem a questão Da satisfação. da né? satisfação, né? Retorno, né? Mas uma coisa muito importante que você falou é a postura que você tem com o cliente desde pequeno, quando eu digo Sim, é início, início. né? Sim, sim. Desde início é como você se coloca. É na vestimenta, na fala, no trato com o fornecedor, naquilo que a gente falou que é o polimento, né? Sim, Sabe? a De educação, respeitar, sim. de transparecer a verdade. proposta que você vai mandar, a forma que você vai escrever, como você vai chegar, como você vai tratar tudo. Porque se você se comportar de maneira X, a pessoa vai te tratar de maneira X. Se você Sim. se comportar de maneira Y, É como a pessoa vai Tati te sempre tratar falou, de Elaís maneira também. Y. Tudo é reflexo, gente. Tudo que você está colocando a serviço das pessoas é reflexo daquilo que você, na verdade, está oferecendo. E tem aquela diferença, assim, máxima, que a gente sempre fala muito. A diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, o que você está levando? Né, do nosso escritório ou de uma sessão de terapia. Então, isso é valor. É totalmente diferente de preço. Não tem nada a ver valor com preço. E muitas pessoas confundem muito isso. E acho que como tem isso muito arraigado, essa coisa de preço, né? Quantas vezes vale a pena você pagar mais para ter a casa dos seus sonhos? Né? O lugar investir, né? Na verdade, a gente costuma falar investir, né? A gente fala investir, pagar, mas a né? pessoa fala, não, eu tô gastando. Não, você tá investindo. Né? A gente fala sobre e assim, hoje ainda voltando nessa questão do minimalismo e tal, do menos é mais e tal, assim, o conforto, tá tudo muito caro, mas se você vai morar um ano, se é de aluguel, não importa, você tá lá, a sua família tá lá, e faça o melhor naquele momento que você tá ali, porque eu, assim, vou dizer pra vocês, essa história do 7º apartamento, né? Todos que eu vendi foram com tudo dentro. Por quê? Porque eu fiz pra minha família, morei um tempo, e quem compra quer comprar aquela sensação. A sensação pronta. Porque né? com certeza, né, de alguns que a gente conheceu de vocês, a gente percebeu que tem essa coisa mesmo, do acolhimento, foi pensado com detalhe. É um lar, né? Um lar, Um lar. exato. Tem alma, né? É Tem diferente alma. de uma casa ou de um lugar onde eu tô morando, Tem né? alma, exatamente, é isso mesmo. Então, por isso que as pessoas compram. Na verdade, elas compram a sensação do que você colocou lá dentro, que foi a sua alma. Sim. Ela convive com a sua família. Você deixou história ali, você deixou memória ali, com certeza. Agora, A não, pessoa se identificou com isso, né? não se enganem com os perrengues que acontecem no meio, né? gente. Que é tudo isso que a gente tá falando Mas aqui. tudo na vida, né? São processos. Sim, do cano de gás que corta, do azulejo que não sei o quê, mas assim, isso faz parte do caos, né? E você ao mesmo tempo tentando equilibrar tudo isso. Pra ordem, Exato. exato. Nosso objetivo maior sempre é chegar numa ordem, né, de alguma maneira. E percebam, assim, né? A pessoa, ela não tem referência de lar
Muita gente está Verdade. perdendo a referência de Sim. lar hoje em dia. Então, quando você vende com facilidade os seus lares que você constrói, veja, isso já demonstra pra gente e vai lá na frente cada vez mais se declarar isso. Então, eu tenho uma mão aqui, eu não sei que ainda é uma mão, não tô vendo uma mão, tô vendo algo. Mas, quando vai se declarando cada vez mais, nossa, é uma mão, nossa, deficiência, as pessoas não têm referência, estão perdendo. Cadê o lar, né? Quem é esse lar? E aí envolve muito essa questão energética Onde também, ficou né? isso, né? Questões energéticas, afetivas, tudo, né? A forma como você vê, aquilo que ela não teve, que você falou assim desde a infância, né? A cultura, enfim, as coisas vão aí vai virando um caos realmente. Então, E numa obra, gente, vou falar, tudo se revela. Tudo. É um combo Tudo se complexo. revela. É verdade. verdade. Aí você consegue. complexo e Impressionante. completo, né? Nossa, complexo total. e completo, e você consegue discernir e fazer a leitura dos Total. habitantes da casa. Quem é que tem o maior poder de mandar? Quem obedece? quem é o líder, o gestor, Exato. É. Quem Não, apazigua? Todas as personas É. aparecem dentro É. do projeto, em primeiro lugar, mas principalmente na hora Em da obra. obra. É impressionante. Por isso que, assim, nosso trabalho tem que ser conjugado, gente. É. Sem dúvida alguma. Até para poder falar com propriedade mesmo. É. Eu acho que a gente Sim. pode ter esses bate-papos, assim, até mais, para poder falar muito sobre isso, de situações reais, e vai dissecando, né? Como que a gente vai... Sim. De trazer estudos mesmo, né? De exato. trazer evidências de Embasamento. como que a gente pode É. realmente, de fato, auxiliar, né? Porque É. eu vejo que é uma carência, né? e amenizando cada vez mais, uma coisa que é muito presente, às vezes a gente deixa de pensar nisso, é sobre a questão do medo. O cliente também tem medo de abrir a carteira, o cliente tem medo de revelar a real intenção que ele tem atrás daquela obra. De repente, ele é uma pessoa mais conservadora, um perfil mais conservador, ele não está a fim de declarar que ele é conservador, Uhum. né? Que ele está usando um valor que às vezes não dispõe dele, não vem dele aquele valor, aquele recurso financeiro não vem dele, mas vem de outros. Ele não quer revelar isso. Então tem segredos também no meio. Tem, Né? nossa, Então, essa delicadeza que vocês têm que ter de ir lá e acompanhar e seguir junto com ele. Então, são várias nuances É aí. importante falar sobre budget, né? Sobre Sim. verba para fazer, porque também não adianta falar que ele vai conseguir fazer com menos, porque não vai. Não vai. É melhor você falar mais Exato. e de repente Ser conseguir realista. economizar do que você falar se com 100 você faz e ele vai gastar 400. Ele não vai, de repente ele tem. E às vezes é o Sim, mas contrário, não às tá vezes o cliente disposto pra fala, eu tenho isso. 100, Não tá aí ele disposto sabe pra que ele isso. tem os 400, só que você tenta fazer com 100 um negócio que poderia ser muito melhor, porque ele tem essa, não digo potencial, mas tipo, ele quer aquilo, mas ele não quer, né? Mais uma vez a questão do gastar. E depois né? ele Do não investir. disponibiliza, né? É. Por isso que é importante as cartas na mesa. Sim, eu sempre falo. É exatamente. importantíssimo a gente ser transparente e colocar as cartas na mesa. Porque senão fica todo mundo viajando. Eu vou fazer um castelo da Disney, ele vai querer um palácio de Versalhes, e ninguém vai se entender, e ninguém vai chegar no denominador comum, entendeu? Então, No não. fim, vamos entregar um pacote ali daquele, No fim, a gente daquele entrega um cantinho. castelo de areia. Eu já ia falar né? um barraco em Paraisópolis. Por isso, gente, agora tocar num assunto bem importante, que eu acho que vale a pena tocar, é que a gente costuma fazer uma planilha para o cliente, norteando, tá? Não quer dizer que é exatamente aquilo, porque é muito importante ressaltar que muitas vezes a gente passa uma planilha para um cliente de um budget, né, de uma estimativa do que ele vai ter que investir, porque a gente fala investimento não é gasto, sempre investir, né, do número de investimento dele para ter uma noção do grau de investimento dele naquela obra, e dentro disso ele tem um norte. Mas acontece de tudo, daqueles que são tão conservador que conseguem, assim, economizar muito, e daqueles que literalmente ultrapassam muito isso. Então, assim, de novo, é um norte. E dentro desse norte a gente coloca assim, desde a parte civil, que é a parte mais grossa, até lá embaixo, o quanto ele vai gastar com decoração, inclusive. Bom falar que a nisso, né? A gente não decoração- falou nada sobre isso, mas assim, Refinamento. gente, faz parte da entrega. Claro, Aliás, faz. é a entrega. Lógico. Né? É a cereja do Cereja bolo. E a gente, muitas vezes a gente vê os profissionais não conseguem chegar na Na entrega, cereja do na bolo, cereja do bolo. É. Por quê? Porque o dinheiro foi usado em tudo e não teve essa preocupação de deixar para o final esse budget, né, que o cliente tem que estar sabendo, ó, você vai investir mais ou menos tanto, reserva X que vem uma loja aqui, Sim. vai fazer isso. A importância de você ter a questão
da entrega, mas também do conteúdo que vai gerar aquilo, né? Hoje em dia a rede social consome muito, então as fotos, os vídeos, os conteúdos todos vão gerar com aquilo produzido, né? Então é muito importante que os profissionais entendam isso, que a decoração faz parte, mas que a planilha orçamentária tem tudo a ver com o norte. Sim. Que o cliente vai entender, vai falar, poxa, então... Porque aí ele começa a entender, se você chegar e falar assim, é 400 mil? Mas o que você que tá é? louco? O que é 400 mil? Olha, 150 ou 200 é marcenaria, mais 150 ou 100 é empreita, mais tanto de material, mais tanto de elétrica, mais tanto, né? E também assim, não tem essa grana? Problema nenhum. Né? Eu mesmo, nesse 7º apartamento, eu estou excluindo várias coisas. Sim. Que eu acho que, assim, momentos da vida, você dá valor para algumas coisas e outros momentos, né? Você não dá. Tipo, automação é uma coisa que eu gosto de áudio, mas tipo, será que eu preciso ter automação em tudo? Eu já tive em vários apartamentos. Hoje, eu não sei se isso faz tanta diferença para mim. Então, posso não colocar. O que eu estou priorizando? Uma sala um living muito gostoso para estar com a minha família, receber meus amigos. Tempo de qualidade, tempo de mesa. Né? Troca, então, relacionamento. É isso. Junto, né? Mas eu acho que primeiro... Arquitetos, por favor, dica número 1. Coloque na planilha do cliente o budget para decoração. Ok? Não esqueçam disso. Isso é importante. Muito importante, porque assim, não é para vender para a loja somente, é para gerar conteúdo para vocês. Então assim, por favor. Portfólio, pequenos empreendedores. Muitos é muito material, vai gerar material. Eles não percebem que conseguem ganhar dinheiro com isso, e não é só ganhar dinheiro, gente. É a entrega. É a entrega. É você terminar o trabalho com zelo, com excelência. Sim. É você ir até o final da corrida. Isso reconstitui laços. Às vezes, no meio da obra, a gente percebe que tem perrengues que acontecem. Rusgas, normais. Que acontece, às vezes, com o fornecedor, às vezes com o próprio profissional. E, às vezes, tem até uma ruptura. Mas a ambientação, ela reconecta. Porque o cliente percebe, nossa, tudo aquilo que aconteceu valeu a pena. Chegamos, né? Chegamos até aqui. We are the champions. E é isso. E aí tem toda essa questão de ali que a gente fotografa, ali que a gente faz os vídeos e tal. Então, é realmente muito importante. Então, os arquitetos e designers, assim, pensem que vocês vão gerar conteúdo além de completar a sua maratona, porque no fundo é isso, projeto, obra, entrega, é uma maratona. Então assim, completou a maratona, ponto, pensa assim. Não adianta sair correndo nos primeiros 100 metros que você não aguenta. Exato, faz esse mindset que eu acho que isso vai te gerar muito conteúdo e vai assim, gente, vai ter assim retorno, podem ficar tranquilos. E é sempre assim, né, olha, quando a gente fala de budget do cliente, o que se faz dentro desse budget da melhor entrega, da melhor forma. Às vezes um vasinho com uma rosa dentro é a melhor forma de entrega. Sim. Tá? E aquilo não ultrapassou o budget, aquilo está dentro da linguagem dele, e refletindo aproveitar a as alma. memórias afetivas daquela família, memórias de viagem, a gente aproveita, isso é importantíssimo, porque não é apartamento decorado. Né? É a persona, né? A gente está lidando com gente real, né? Lá no Decorando a gente fala muito sobre as peças com história, né? Sim. Porque não vem uma coisa produzida em massa na China que chega lá e coloca na sua casa. Não, teve um artesão que fez por trás ali, teve uma preocupação, tem uma energia naquilo tudo. A madeira que foi reaproveitada, que estava sendo jogada fora, ou uma casca de cupuaçu, como a gente tem lá os produtos do Grupo Raízes. Então, a gente tem essa preocupação, né? Eu acho que uma delas é o que a gente já trouxe aqui, que é a prosperidade gera benefícios para mim e para todos ao mesmo tempo. Então, quem é esse eu tá em primeiro lugar, depois vem os outros, mas também ao mesmo tempo, tudo aquilo que circula em mim e em volta. Eu acho que falar de ancestralidade, retorno da ancestralidade, como vocês trouxeram, quando você fala da sua sala também, de um espaço mais integrativo, eu não deixo de ver uma caverna com uma fogueira no centro, os sofás em volta, mas na verdade todo mundo sentando em volta, podendo se olhar e se conhecer. Então a gente tirou a televisão do centro e colocou o que é essencial, aquilo que traz o retorno, o aquecimento, que é o fogo que está dentro do coração de cada um, né? Então eu acho que isso tudo também são elementos da arquitetura, uma nova arquitetura que está retornando. Então esses retornos todos são importantes. Isso, eu lembrei de um filme que eu estava assistindo ontem, que um grupo de amigos se reuniam para jogar. Olha que legal isso, né? Tipo Monopoly ou um jogo que inclusive tem muitos jogos sendo lançados aí para você jogar entre amigos e tal. Retomar as conexões, né? Sabe, menos TV, menos tela e, sabe, tomar um vinho, comer uma comidinha gostosa, compartilhar isso que a gente está fazendo aqui.
porque tá muito escasso isso. E se puder natureza junto, melhor ainda. Eu né? acho que é isso, né? Arquitetura, designer Falta, né? juntos. Falta a gente se reconectar de novo, Sim. né? As conexões humanas serem mais sublimes novamente, Sim, né? Porque menos a gente fake, né? porque a gente tornou tudo muito fake, tornou tudo Automático. muito automático, como a Tati disse. Eu acho que tem que voltar para aquela questão sublime, aquela questão realmente sagrada, né? Ser sagrado, né? Porque família é sagrado, não tem. Sim. E aí família, eu digo não só família de sangue, família dos seus amigos, as pessoas que você escolhe para estarem junto com você, que compartilham, que comem 1 quilo de sal com você. Então, assim, né? A gente tem que realmente celebrar essas coisas e estar com pessoas que fizeram sentido e que fazem sentido na nossa caminhada. Porque realmente, é o que a gente falou, claro, a obra é uma maratona, mas a nossa vida em si também é uma maratona, Sim. né? A gente está sempre caminhando, evoluindo, andando constantemente para que a gente possa finalizar bem a corrida, né? Então, eu acho que essas relações que permeiam aí a nossa vida, a gente tem que valorizar e sempre dar um jeito de que isso seja de forma sublime, de forma sagrada e seja celebrado. Eu acho que é Muito tempo bom. de restituir, né, tudo aquilo que de alguma maneira a gente perdeu lá atrás. Ali que eu acho importante. Ajude o seu amigo, arquiteto, designer, fornecedor ou cliente. Ajude. Muita gente está precisando de ajuda. Sim. Num momento difícil, Sim. a pessoa não sabe como resolver aquilo, dá a mão e ajuda, porque isso faz toda a diferença para quem está num momento difícil e tem muita gente nesse momento. Então, façam isso e percebam, sejam mais sensitivos, percebam o momento de cada um, às vezes é do cliente, às vezes de um fornecedor, às vezes de um amigo. Gente, acabou nosso podcast, espero que vocês tenham curtido aí, vão ver vários cortes rolando por aí, e esse é só o primeiro de muito conteúdo que a gente vai trazer para cá. Então, o Arquipod é para mim, é para vocês, não fala só sobre arquitetura, mas fala sobre tudo. Arquipod é isso, é trazer conteúdo de qualidade para a gente conversar e se ajudar. Meninas, quero agradecer vocês aqui. Foi Nós que assim agradecemos. uma primeira experiência do nosso Arquipod, Sim. né? E eu quero agradecer vocês muito porque a gente bateu um papo gostoso. Não foi aquela coisa formatada, eu nem olhei aqui o meu script, não Nem fiz segui o nenhuma script. pergunta do que tá aqui. A diretora de arte está super feliz. Ela está desse feliz pra momento. caramba. Fluiu. né? Vamos colocar assim, foi um bate-papo fluido, É. porque somos pessoas aqui evoluídas. E prósperas. Amém. Obrigado mesmo, Eu que agradeço Tati, a Laís oportunidade. e Leia. Imagina. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sempre querido. Um do meu prazer. lado. Agradeço Isso aí. muito o seu Tamo coração, junto. a sua confiança, a sua generosidade, que você é uma das pessoas que eu vejo que sempre ajudou muita gente na sua trajetória de vida. Isso é muito bonito. Então, eu aprendo muito com você e quero cada vez mais ser assim, ajudar. Quero ajudar. Ajudar. Vamos ajudar. Mais uma vez, você vai falar de novo aquilo que eu não guardo na minha cabeça, que é o que é pra mim, como é que é? A prosperidade. A prosperidade gera benefícios para mim e para todos ao mesmo tempo. Obrigada, aí. meninas. Obrigada, Tati, pela Tati. presença. Vocês, Foi amo, Tudo ótimo. iniciou amo, aqui. amo. Nossa, muito feliz Amo. por estar todos juntos aqui Amo, e amo. conseguir, né, até agregar todos aqui. Então, Sim. para mim também é um momento bem emocionante, porque disso aqui pode sair muita coisa boa para todo mundo, né? Acho que isso não é só um podcast, mas acho que é uma realização, na verdade, de um sonho que, no Sim. fundo, nós todos estávamos sonhando e nem sabíamos. Muito difícil, né? Uhum. É engraçado o quanto a gente passou por tanta coisa e a gente tá aqui, não tá sendo fácil para ninguém, né? Mas estamos aqui, né? Na luta diária e buscando melhorar, não só para mim, mas como para todos nós, e cada um fazendo o seu e ajudando e suportando o outro. É isso Né? aí, só agradecer, Boa, gente. gratidão. Obrigada, Agradeço. valeu. Pegou um choro? Não, né?